colocar um filtrozinho, o que você acha? Acabamento novo, é? Ação. Então, é um programa que vai falar sobre acabamento. Repararam que a roupa dela mudou? O cabelo também? Mudou o visual, né? Ficou bom, eu gostei. E ela fez isso tudo sozinha, sabia? Eu não sei como é que foi o processo, mas o resultado final ficou ótimo. Maquiagem, roupa, cabelo, assim como as revistas, os impressos em geral e as embalagens dos produtos, a gente também precisa cuidar dos nossos acabamentos. Vocês sabem que não é todo produto que pede um acabamento, mas às vezes ele pode dar uma outra cara pro produto. Pode ser um toque final para acabar um layout. Acabamento gráfico é o terceiro e último setor das artes gráficas. Dentro do fluxo nós temos pré-impressão, impressão e pós-impressão, como é conhecido acabamento. Qual a função dele? Finalizar todo e qualquer tipo de impresso. Dentro do acabamento existe os acabamentos superficiais. Hoje no mercado é conhecido como enobrecimento. O que é isso? Na verdade, são tipos de acabamentos que vão agregar valor ao seu produto final. Um exemplo, nós temos conhecido no mercado como hot stamping, que é uma transferência de uma película a quente. Então, seria estampagem a quente. Existe outro tipo de acabamento que é o relevo seco. Então, muito utilizado em embalagens. Normalmente, embalagem de alimentos, que você visualiza, ele salta aos olhos aquele alimento. Então, o próprio relevo propicia isso, agrega esse valor a esse tipo de produto. Um outro tipo de acabamento superficial muito utilizado são os vernizes. Existem diversas características, dentre eles de proteção, brilho, fosco. Ou seja, todos esses tipos de enobrecimentos tem como sua principal função garantir uma qualidade visual ao seu produto final. Que bonitinho! Você tá de acabamento novo, é? Que lindo! Gostou? Uhum. Agora o Guto acaba de comprovar que um acabamento bem feito realmente chama atenção. E por isso a produção convidou um cara aqui que entende tudo do assunto. Se você pensou que ele era um figurante, errou feio. Na verdade, ele é o produtor gráfico Larry e tá aqui para conversar com a gente e mostrar alguns tipos de acabamentos superficiais em livros, revistas. Vamos lá? Falando agora um pouco dos vários tipos de acabamento que pode agregar muito a qualidade, a beleza do livro, é importante a gente falar da laminação. Essa laminação ela protege a capa, protege o papel, sabendo que sempre visando o tempo de durabilidade desse material. Então é muito importante que se tenha a laminação. Essa laminação pode ser fosca ou alto brilho. Isso daí vai muito de acordo com o design e com o gosto do cliente. Dando alguns exemplos de tipo de acabamento que
que acaba dando muito mais beleza ao produto. Eu tenho esse daqui, que é o verniz, o V localizado, ele vem com esse brilho, né? Destacando muito mais sob a laminação fosca. Esse daqui é um exemplo. Temos também um outro exemplo de acabamento bonito, que é essa faca especial, que você tem um corte especial, diferenciado também, que enriquece muito o produto. Esse daqui é um outro tipo de acabamento. Eu gostei da tatuagem. Quem fez o desenho? Foi uma menina que eu conheço. Ah, é? É. Sei. Deixa eu ver de novo. Caramba, agora que eu reconheci o desenho, você acredita? Ó, a arte final é sua, mas tá faltando assinatura. Vai lá. Manda ver. O processo de produção gráfica, especialmente aquele que se dedica à produção de revistas, ele pode ser resumido basicamente em 3 grandes processos. O primeiro deles é a pré-impressão. Para em seguida a geração das matrizes, que são as nossas chapas de impressão. Depois do processo de pré-impressão, inicia-se a impressão propriamente dita. Hoje existem basicamente 2 formas de acabamento de revistas, ou é a lombada quadrada, aquela em que a gente tem o processo de colagem de cola, ou o que a gente chama de lombada canoa, que é o processo dos 2 grampos. A última etapa do processo produtivo é o refile, para que a gente possa retirar as rebarbas. Olha, a segurança na área gráfica, ela tem que ser cotidiana. A gente trabalha com alguns equipamentos de segurança, como luva, alguns trabalham de bota, se necessário. Nós temos que estar atento a tudo que envolve. Nós trabalhamos com máquina. Máquina não pensa. Máquina, se eu não trabalhar com os itens de segurança, protetor auricular, sapato, não colocar a mão com a máquina em movimento. É importante a utilização do equipamento de proteção individual, juntamente com outras medidas para a segurança e saúde do trabalhador. Aqui não tem muito problema de segurança nessa empresa, porque a gente trabalha com equipamentos modernos, com tampas. Todas as tampas e grades têm sensores, para não ter perigo de a mão, os dedos entrar na rolaria da máquina. O SESI, ele desenvolveu, junto a 63 indústrias gráficas, um manual de segurança e saúde no trabalho, em que esses riscos são detalhados e sugestões para o controle são apresentadas. A principal coisa é ter muito cuidado, né? Do início ao fim de trabalho. Principalmente no fim, porque a maioria dos acidentes acontece no final, né? No final do expediente, aquela vontade de ir embora. Então acontece muitos acidentes. Então a principal coisa é ter muito cuidado e todos os equipamentos que a empresa oferecer tem que usar, não pode deixar de usar não. Nós trabalhamos com luvas de borracha, porque os produtos são altamente corrosivos, né? Tem alguns produtos, como restaurador de blanquetas, que é cancerígenos. Trabalhamos com protetor auricular, porque tem vários problemas diversos por causa do barulho, né? Botas, em alguns casos é preciso trabalhar com botas. E de maneira alguma pode trabalhar com cabelos compridos na máquina, porque é muito perigoso por causa da rolaria. Anéis,
brincos, correntes e pulseiras. E todos nós devemos trabalhar também com uniformes, né? A Laura está fazendo uma encadernação artesanal. É a primeira vez que faz isso, mas ela sempre gostou de trabalhos manuais. Essa história começou porque a Laura teve uma aula que falava sobre a história da encadernação. E foi aí que ela resolveu experimentar o processo manual. Temos aqui um exemplo de livro capa dura. Antes até mesmo de comentar de capa dura, eu tenho um acabamento especial também, que é um silk, ele tem um tom diferenciado. Aqui eu tenho um exemplo do silk fosco, e essa parte aqui vermelha, aqui bem pequenininha, é o silk alto brilho. Também laminado, ele tem essa laminação fosca para dar destaque ao material. E o capa dura, esse é um exemplo de capa dura. É um material que ele é revestido com um papelão rígido e tem esse tipo de acabamento para a capa. Esse acabamento especial que tem, ele é todo costurado, porque é o tipo de material que vai ter muito manuseio. Se você perceber aqui, ele é todo costurado, né? Há um tempo atrás, essa costura era feita, esse livro, esse tipo de produto que eu estou mostrando agora era feito de forma bastante artesanal. A costura era manual, esse tipo de acabamento, contraplacar em todo o papelão também era feito de forma manual. A Laura acha que quando a gente faz à mão, acaba entendendo melhor a função das máquinas e lida melhor com os processos industriais. Eu também estou começando a acreditar nela. Olha só que trabalhão. Se falando ainda desse livro em especial, eu tenho um exemplo também importante de corte de faca, que é igual ao outro livro que eu mostrei. Eu tenho esse corte de faca especial onde eu posso... Esse daqui foi projetado para inserir um CD ou um DVD. Então, esse daqui é um tipo de acabamento especial bom para livro. E por último, é muito importante comentar da guarda. Essa guarda, na verdade, ela sustenta todo esse livro que é acoplada à capa. Então, isso daqui é muito importante. A guarda que segura o miolo de um livro, de todo o livro. Nós temos a guarda inicial e a guarda final. Todas as duas guardas têm uma função muito importante também no acabamento. Ficou bom? Gráfico. Ih, faltou o soco. Isso. Diz aí, bonitinha, qual é a minha composição a partir de agora? A composição? É. Já parei de medir. Ah, é? Então vou te dizer, ó. Composição Guto, 30% de inteligência, mais 30% de habilidade e mais 40% de acabamento perfeito, totalizando 100% de pura felicidade. Ai, quer para dizer, a de modéstia falar besteira, para de falar besteira, se liga. Tá vendo essa revista aqui? Eu comprei várias lá no centro, eu tô colecionando. Comprei num sebo. O Cruzeiro. Que revista é essa? Essa revista surgiu na década de 20. Foi uma das revistas mais importantes brasileiras. Ela surgiu no século passado, sabia? Mesmo, eu nunca ouvi falar. Parece ser bem antiga mesmo. É, mas na época era super moderna. Foi a primeira revista ilustrada, a primeira com imagens para complementar a informação. É mesmo? Uhum. Legal. Deixa eu ver. Não. Você não gosta de coisas velhas? Deixa ela aqui comigo. Que bobeira, deixa eu ver a revista. Não, Guto, para. Eu, hein? Deixa eu ver essa revista. Não vou deixar. Que bobeira, Laura. Deixa eu dar uma olhada. Não. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. Não. O canal surgiu durante uma disciplina de projeto social que é ministrada aqui no Senai.
onde os alunos precisam desenvolver um produto que beneficie alguma instituição ou a própria escola. A princípio, a revista é para sair bimestralmente. É um projeto muito interessante que envolve tanto os alunos quanto os professores. E há uma troca de informações tecnológicas. Ele é um trabalho totalmente voluntário, os alunos que se habilitam desenvolvem desde a parte de redação até a finalização do arquivo, algumas vezes até se envolvem com impressão e acabamento. E é um projeto muito legal de participar porque ele traz a cara dos alunos. Para mim, fazer o canal é um enorme prazer, porque eu sou completamente apaixonado pela área gráfica. Eu cada vez mais procuro me inserir dentro desse universo. Para mim é muito gratificante, que é uma coisa assim, ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, eu estou pondo em prática na revista. Isso é muito legal. Bom, para mim é uma coisa bem particular, assim, porque eu sou jornalista, acabei vindo para a área gráfica e eu consegui juntar duas coisas que eu acho muito bom, que é escrever e a parte de produção gráfica, que para mim é muito apaixonante, assim. A importância é estar divulgando tanto o trabalho do aluno, né? Divulgando como o aluno vem se desenvolvendo. Importância porque o aluno tem contato com a mais alta tecnologia e aí a gente está falando de pré-impressão, impressão e acabamento. Estávamos falando da produção, então o aluno enxerga toda essa produção. E é isso que a gente tenta passar para o aluno exatamente para que ele se prepare para o mercado. Sabia que eu li na página 47 dessa revista aqui uma matéria super legal sobre o Cruzeiro? Já li, não achei muito boa, não. Ah, não. Mentira, adorei. Peraí, Laura, não acredito que você come banana assim, né? Em homenagem à minha avó, foi ela que me ensinou. Sabe o que é isso aqui? Claro que eu sei, uma arma. É que uma vez eu pisei numa dessa aí e já viu, né? Não, é uma embalagem, uma produção original, um design arrojado e tem uma cor incrível. É, e cumpre muito bem as 4 funções de uma embalagem. Conter, proteger, identificar e embelezar o produto. Quase, hein? A gente pode definir a embalagem como sendo um produto, né, que é utilizado, né, para armazenar, para conter, para transportar, para proteger e também para apresentar, né, promover outras mercadorias. E a embalagem ela pode ter qualquer natureza, né, qualquer material. As mais comuns são de vidro, né, de metal, de plástico, né, e até de papel, né. No caso de embalagem, o designer ele tem que ser mais técnico, porque aí você está envolvendo a proteção do produto que você vai embalar, a questão da distribuição desse produto. Então, a preocupação dele com os materiais que vão ser empregados para o desenvolvimento desse projeto é bem maior. Porque não é apenas uma questão estética visual, mas sim uma questão de acondicionamento do produto que nós vamos embalar. E o designer gráfico estaria cuidando do rótulo, né, da tipografia, das cores, acabam sendo funções distintas no mesmo produto, né? E é uma coisa curiosa que o consumidor ele não dissocia o conteúdo da embalagem, eles são uma entidade só, é uma coisa só. Coca-Cola não é o líquido esparramado no chão dentro de um copo. Coca-Cola é a lata vermelha, né, a garrafinha sinuosa. Um extintor de incêndio não é o gás carbônico ali dentro, né, é o cilindro vermelho. Então, embalagem e produto e conteúdo, né, acabam sendo uma coisa só. Então, quando a gente define embalagem, não tem só esse aspecto de armazenagem e transporte, né, ela tem um aspecto afetivo, né, que estabelece uma relação emocional com o consumidor, né, de escolha, né.
Você vai no supermercado, tem 10 mil produtos ali. E só 5% deles tem mídia, que a gente chama de massa, né? Comercial, anúncio. Então, o anúncio dele, né? A venda dele é a embalagem. Ele não tem apoio. Então, é ali que vai estar realmente esse processo de escolha que vai acontecer nesse momento. Etapas para a confecção de uma embalagem. Primeira etapa, a gente faz uma planificação de um desenho, ou seja, imagina-se essa embalagem em 2D. Após o desenho planificado, a próxima etapa é transferir esse desenho para uma base compensado de 18 milímetros. Qual que é a função dessa base? Dar sustentação às lâminas. E, por sua vez, quais as funções dessas lâminas? Lâminas que possuem fio de corte, para cortar a embalagem, e lâminas com fio arredondado, para efetuarem o vinco. Ou seja, após eu ter essa forma pronta, que é composta de quê? De um desenho planificado, de uma base de madeira, lâminas de corte e vinco, e eu possuo um processo de impressão. Que tipo de impressão? Eu vou imprimir o corte e o vinco na embalagem, ou seja, eu vou fazer o acabamento dessa embalagem. Então, se você pegar uma embalagem e abrir, a parte externa normalmente é composta por corte e a parte interna normalmente por vinco, que foi feita pela impressão de corte e vinco. Após feita a impressão de corte e vinco, a próxima etapa é o fechamento dessa embalagem. Na verdade, o que é o fechamento? É você colocar adesivo em pontos específicos, tá? Pontos já pré-estabelecidos para o quê? Para a fixação dessa embalagem, ou seja, passar de um plano para uma embalagem, um elemento 3D. O que é mais importante para você estar pensando, hoje em dia, é muito o uso dos materiais, né? Muita preocupação na reciclagem, né? Na reutilização, na maneira que isso pode voltar para um ciclo de uso, né? De uma maneira mais racional e eficiente. Não está apenas consumindo, né? Gastando material, ele está retornando, né? Para a economia de uma maneira mais inteligente. Tem umas garrafas, não sei se é Evian, uma empresa francesa de água mineral, que ela já tem um sistema de sanfona para você amassar e você termina de consumir. Então, é uma maneira de você economizar lixo, né? Espaço no lixo, né? Espaço no caminhão que vai levar o lixo para reciclagem. Então, você quando está comprando aquilo, aquela escolha, né? Já está envolvendo, né? Alguma ajuda, né? Nesse processo todo. Então, isso é onde o design realmente ele age de uma maneira muito efetiva, né? Muito eficiente. Tem uma definição que eu gosto muito assim, de design, que é de uma designer americana chamada Catherine McCoy. Que ela fala que design é uma linha limítrofe entre desejo e necessidade, entre ciência e poesia. Então, o design vai ter sempre essa contradição embutida na palavra, né? Você, ao mesmo tempo que está falando de algo supérfluo, algo que gera consumo gratuito, você também está falando de necessidade humana, né? De um produto melhor, de um leite que não estraga, de uma porta de incêndio que abre se você empurrar com uma certa facilidade, um produto que seja prova de crianças, né? Para você não ter o consumo errado pela pessoa errada. Então a gente vai ter sempre convívio com essas duas coisas, ciência na racionalização e o mundo precisa de poesia, precisa também de cor, né, de diversão, de aspectos mais lúdicos, né, que também são tão valiosos quanto esse aspecto industrial e racional dessa outro lado, né, do design. Bom, a essa altura o Guti já está com as tintas de Laura e a Laura também já está com um colorido bem mais parecido com o dele.